Boa noite a todos, que Jesus nos ampare para que possamos estar atentos a seus ensinamentos proposto nessa noite e que possamos a cada momento de necessidade usarmos para ajudar o próximo e a nós mesmos. Pai, sopro que emana a vida, aquele que enche o mundo de luz e de som, que a vossa luz nos ilumine e mostre o caminho sagrado. Vosso reino celestial se aproxima, seja feita a vossa vontade em nossos atos, no céu e na terra. Dai-nos sabedoria para as nossas necessidades de cada dia. Afrouxai as amarras que nos prendem e livrai-nos da culpa alheia. Não nos deixeis cair na tentação, nos libertai do que nos afasta da verdadeira razão. De vós vem toda a força que nos move, a música que nos glorifica e nos renova o tempo todo. Que assim seja. Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje, estudando um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. Que nesse momento, Jesus e toda a espiritualidade maior me intuam a falar as palavras corretas e que essas palavras possam nos levar à reflexão do Evangelho sobre a luz do Espiritismo. E que após as nossas reflexões, possamos agir com amor e bondade, praticando os ensinamentos de Jesus. Como é bom estudar, como é bom ler e reler no tempo certo, porque a gente vai lendo, a gente vai aprendendo. Por exemplo, eu aprendi muito com o estudo para a explanação de hoje. Eu gostaria muito de compartilhar o que li e aprendi com vocês. Afinal, quem fala é quem mais precisa ouvir, né, pessoal? E eu realmente precisava aprender tudo isso. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. E que os bons espíritos nos ajudem sempre, nos dando paciência e sabedoria. Então hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre o controle universal do ensinamento dos espíritos. Está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é um assunto muito delicado, muito sério. O controle universal do ensinamento dos espíritos, pessoal, é uma metodologia criada e adotada por Allan Kardec para se ter uma confiabilidade nas comunicações. Por isso, então, é preciso que se mexa nesse assunto com muita seriedade, pois pode-se enganar e ser enganado, não aquilo que se refere no processo da comunicação dos espíritos. Então, é um método que foi criado e adotado para poder ter certeza de que os espíritos se comunicavam, quem eram esses espíritos e como proceder para saber se eles estavam certos ou errados, falando da verdade e falando a verdade. Então, o controle dos ensinamentos dos espíritos está dentro dessa autoridade da doutrina espírita. Tudo foi muito bem organizado, especialmente de lá para cá, quer dizer, do plano espiritual para o plano físico. E é assim que acontece realmente. A comunicação espírita, ela se dá através dos espíritos. E não é porque o médium quer. Não. Geralmente, o médium ele fica um milênio chamando algum espírito para vir, mas ele não vem. Isso porque a comunicação parte de lá para cá. Sempre do plano espiritual para o plano físico. O controle universal dos ensinamentos dos espíritos foi um método científico empregado pelo codificador na consolidação da estrutura da doutrina espírita. Em alguns momentos da nossa explanação, eu colocarei então alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse, por exemplo, é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. A única garantia segura do ensino dos espíritos
está na concordância das revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros, em diversos lugares. São realmente os próprios espíritos que fazem a propaganda, com a ajuda de inumeráveis médiuns, que eles despertam por toda parte. Se houvesse um intérprete único, por mais favorecido que esse fosse, o Espiritismo estaria apenas conhecido. Esse intérprete, por sua vez, qualquer que fosse a sua categoria, provocaria a prevenção de muitos. Não seria aceito por todas as nações. Os espíritos, entretanto, comunicando-se por toda parte a todos os povos, a todas as seitas e a todos os partidos, são aceitos por todos. O Espiritismo não tem nacionalidade, independe de todos os cultos particulares, não é imposto por nenhuma classe social, visto que cada um pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Era necessário que assim fosse, para que ele pudesse conclamar todos os homens à fraternidade, pois, se não se colocasse em terreno neutro, teria mantido as dissensões, em lugar de apaziguá-las. Trecho retirado do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, nós sabemos então do trabalho e da dedicação de Allan Kardec para o Espiritismo. Ele pesquisou e conseguiu realizar a codificação das mensagens que os espíritos lhe transmitiam, com relação ao pensamento sobre os mais diferentes assuntos filosóficos, científicos, religiosos, sociológicos, psicológicos, históricos. E foi graças a esse belíssimo exemplar trabalho que temos então esse universo e as obras literárias do Espiritismo. Allan Kardec, sabendo que a morte não tornava mais sábio ou mais ignorante o espírito desencarnado, precisava de um critério seguro para poder reunir as diversas informações trazidas pela espiritualidade. Sabendo que havia espíritos mistificadores, brincalhões e falsos sábios, Kardec fez com que todo o conteúdo doutrinário passasse pela filtragem do controle universal dos ensinamentos dos espíritos, ou seja, toda mensagem ditada pelos espíritos tinha que ser confirmada por diversos médiuns, preferencialmente sem que tivessem qualquer contrato entre si, que eles não se conhecessem, e que ocorressem quase que simultaneamente, quer dizer, vários espíritos, vários médiuns que não se conhecessem, de vários lugares, quase que simultaneamente. O que os ensinamentos dos espíritos ensinaram, evidentemente, é que nós não podemos abrir essa palavra para qualquer comunicação de espíritos. Nós temos que entender que quando nos relacionamos com os espíritos, nós estamos entrando num terreno invisível, digamos assim. Não há como proceder com os espíritos da mesma forma como nós procedemos com seres humanos encarnados. Por quê? Os encarnados a gente pode ver, a gente pode pegar as coisas que eles fazem. Com os encarnados a gente pode ver o que eles escrevem, não é? O que nós temos observado, então, principalmente nos últimos tempos, é que realmente algumas informações falsas, que não são dignas e que não são opiniões realmente verdadeiras de alguns espíritos. Então, são opiniões falsas e que não são da universalidade. Por isso, um controle universal significa que ele não ouve só um único espírito. Ele não ouviu só um espírito, ele ouviu milhares de espíritos, centenas de espíritos, sobre os mais diversos assuntos. E como sabemos, isso parte de diversos médiuns de diferentes partes da Terra. Na Revista Espírita, em abril de 1864, o mestre leonês Allan Kardec, ele explica que um homem pode ser enganado ou mesmo enganar-se. Contudo, tal fato não se dá quando milhões de homens veem e ouvem a mesma coisa. Então é uma garantia para que cada um e para que todos entendam a universalidade.
Sabemos que essa universalidade do ensino dos espíritos constitui o baluarte, constitui a base do espiritismo. Não podemos falar qualquer coisa. Sabemos que algumas coisas ditas em nome da luta espírita por algumas pessoas são de extrema relevância, mas infelizmente muitas delas são contrárias, inclusive ao que os espíritos superiores nos ensinaram nos livros de codificação e qualificação. É estudando que podemos expor segundo aquilo que a gente entende, mas a gente toma por base sempre o estudo das obras fundamentais do espiritismo. Por isso é importante que as pessoas estudem o espiritismo, sempre baseados nas obras da codificação. Então, por exemplo, se alguém, por melhor que seja, traz informações contrárias a essas questões, é necessário comprovar. No controle universal, Kardec pegou a informação de mais de 1000 médiuns, de muitos médiuns. Então não adianta a gente pegar, por exemplo, 2 médiuns do mesmo local, achando que será confiável aquela informação, aquela comunicação. Porque a informação ela pode ser errada. Pois a influência do espírito ela foi transmitida aos médiuns da casa espírita. A mesma influência daquele espírito pode então ter sido transmitida para os médiuns. Eles estarem sofrendo então sob a mesma influência do espírito. Por isso, as opiniões são iguais. Por isso, então, pessoal, é necessário tomar muito cuidado com isso. O Espiritismo, eles nos propõe, então, o quê? A examinar, a estudar, a escutar, investigar e pesquisar. Agindo assim, nós não vamos cair nas armadilhas dos espíritos mistificadores. O espírito mistificador é aquele que se ocupa em dar o nome de outro espírito, um espírito sério e célebre, apresentando suas teorias, que são teorias falsas, e falseando a verdade, desviando a atenção para aquilo que é realmente verdadeiro e distorcendo aquilo que está sendo mostrado com muita nitidez, apresentado na codificação. José Herculano Pires, ele fala assim: os espíritos mistificadores sabem a quem se dirigem, a pessoas simples e pouco instruídas que são mais difíceis de enganar do que as espertas e sabidas. Agradando o amor próprio, eles fazem dos homens o que querem. E aí José Herculano Pires ainda esclarece que a vaidade anula a inteligência e a instrução. A humildade supre as deficiências dos simples. É através da vaidade que os mistificadores dominam os mais inteligentes e instruídos. Podemos ver isso ao nosso redor. E aí nos espantamos de que certas pessoas se deixem levar por mistificações evidentes. O primeiro controle é, sem contradita, o da razão, ao qual é necessário submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos. O da teoria em contradição manifesta com bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que possuímos. Por mais respeitável que seja o nome que assine, deve ser rejeitada. Este é um trecho retirado, então, do Evangelho segundo o Espiritismo. Segue-se ao supremo controle da razão, a opinião da maioria. Compreende-se que aqui não se trata de comunicações relativas a interesses secundários. Por isso, então, volto a falar aqui, de acordo com o nosso estudo, que é preciso se ter muito cuidado e sempre usar a razão. O controle universal é uma garantia para a futura unidade do Espiritismo e tende a anular todas as teorias contraditórias. Por essa razão, o que se faz crer no Espírito André Luiz ou Emmanuel é que por toda parte nós observamos a confirmação das suas mensagens através do testemunho de líderes sérios e consagrados no mundo inteiro. Que influências poderiam exercer André Luiz ou Emmanuel com suas mensagens se elas fossem desmentidas, tanto pelos espíritos quanto pela liderança espírita mundial? Se o espírito afirma uma coisa de um lado, enquanto milhões de pessoas de outro lado dizem o contrário, a presunção da verdade não pode estar com aquele cuja opinião é única,
contrariando as demais, não é verdade? Por isso, precisamos usar a razão e ter sempre a base dos conhecimentos da nossa literatura espírita. É muito importante, pessoal, que a gente ressalte aqui que nós não estamos julgando ou falando por falar. Muitas coisas que já vimos em algumas casas espíritas ou que já vimos em outras situações requer cuidado, requer seriedade. É uma chamada de atenção com amor, uma chamada de atenção amorosa, para que a gente possa se atentar. E se a gente não estiver no caminho certo, a gente precisa retomar o caminho certo, o caminho correto do bem e proceder com justiça, usando a nossa razão. E o caminho para sermos pessoas de bem é o caminho do Evangelho de Jesus. Então agora nós vamos ler, analisar também, refletir com mais um trecho retirado do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta é a base em que nós apoiamos para formular um princípio da doutrina. Não é por concordar ele com as nossas ideias que o damos como verdadeiro. Não nos colocamos absolutamente como árbitro supremo da verdade e não dizemos a ninguém: crede em tal coisa porque nós vou dizemos. Nossa opinião não é, aos nossos próprios olhos, mais do que uma opinião pessoal que pode ser justa ou falsa, porque não somos mais infalíveis do que os outros. E não é também porque um princípio nos foi ensinado que o consideramos verdadeiro, mas sim porque ele recebeu a sanção da concordância. Bom, hoje nós temos então muitos recursos na internet, muitas palestras, muitas informações, muitas novidades sobre o Espiritismo. Não é só nós termos o desejo de pesquisar que nós entramos ali na internet e temos uma vasta quantidade de informações, de vídeos, de informativos sobre o Espiritismo então na internet. As novidades do Espiritismo, elas são maravilhosas, mas é muito importante que a gente estude as obras literárias do Espiritismo, como nós estamos vendo aí na imagem. O que está escrito nas obras não há de ser contestado. Já essas novidades que são trazidas na internet, elas podem e devem ser contestadas. Nós temos que ter todo o cuidado de selecionar o que estudamos. Os créditos vão para Allan Kardec e seu trabalho detalhado e magnífico, envolvendo não apenas um ou dois espíritos, mas inúmeros espíritos envolvidos nessa missão, que é a codificação das mensagens dos espíritos. Então vamos pensar nisso, Muitas pessoas estudam fora da qualificação, da quantificação do Espiritismo. E muitas, por orgulho, preferem não mudar de postura e preferem continuar acreditando na coisa errada, do que admitir que está errado, e admitir que pode mudar de postura. E isso, gente, é por orgulho. Nós precisamos mudar. Se estamos errados, é necessário aprender, pois nosso objetivo aqui, enquanto encarnados, é aprender para evoluir, né, gente? Não importa, por exemplo, se fulano falou aquilo, fulano é muito bonzinho, ou então, nossa, foi ciclano que falou aquilo, ciclano é muito inteligente, então a gente tem que acreditar. Não, gente, não é bem isso. O que importa é que, se o que foi falado está de acordo com a codificação de Allan Kardec, com os ensinamentos retirados das obras, aí sim nós podemos acreditar. Mas se não tiver essa base, nós podemos e devemos contestar. Não se pode ler uma ou duas linhas do Evangelho e achar que a gente já está sabendo de tudo sobre o Espiritismo e pronto. Já fiz a minha parte está feita, já li minhas 2 linhas, pronto. Fechei o Evangelho, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. Agora eu vou lá, ver as novidades da internet. Não, gente, isso é muito sério. Precisamos ter a coragem de assumir que só o estudo e a pesquisa poderão nos ensinar sobre a codificação espírita. Opiniões são sim contestáveis e devem ser questionadas. Auxiliar e praticar o Evangelho do amor sempre, com amor, com caridade, mas é fundamental que estudemos
com fontes seguras, os ensinamentos do Espiritismo, que se encontram nas obras literárias de Allan Kardec. Mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Não será pela opinião de um homem que se produzirá a união, mas pela unanimidade da voz dos Espíritos. Não será um homem, e muito menos nós que qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Nem será tampouco um espírito vindo impor-se a quem quer que seja. É a universalidade dos espíritos, comunicando-se sobre toda a terra, por ordem de Deus. Este é o caráter essencial da doutrina espírita. Nisto está a sua força e a sua autoridade. Deus quis que a sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável, e foi por isso que não a fez repousar sobre a cabeça frágil de um só. Nós não podemos interferir naquilo que o plano espiritual faz, porque o controle é dos espíritos, os ensinamentos são deles, e nós podemos até concordar com eles ou discordar, mas não podemos nomear algo que não é nosso, como sendo de um ou mais espíritos. Temos que ser dignos para com a verdade que é Jesus. E a verdade, que é parte da nossa vida, falando sobre o controle universal do ensinamento dos Espíritos. O Cristo, ele é um modelo de virtudes para todos os homens, para todos nós. E é incomparável em face da dedicação e a santidade que ele dispensa à humanidade. Nós, que ainda estamos mergulhados na falta de entendimento, não temos parâmetros para avaliarmos a sua magna importância para o Espiritismo. Então agora, para finalizar a nossa explanação, o nosso estudo, eu queria que a gente refletisse sobre esse pensamento aqui. O Espiritismo sem Evangelho pode alcançar as brilhantes expressões acadêmicas, mas não passará de atividade condenada a modificar-se ou desintegrar-se, como todas as conquistas passageiras da terra. E o espírita cristão, que não cogitou da sua iluminação com o evangelho do Mestre, pode ser o mais inteligente, um expert de qualquer coisa e filósofo, com as mais altas aquisições científicas, mas estará sem bússola e sem norte no momento do furacão inevitável da dor moral. Desejo, então, a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre, que eles possam nos intuir a fazer sempre melhor, que eles nos intuam a ver a verdade, a usar a nossa razão e contestar sempre, sempre questionar. Que possamos seguir confiantes em Jesus, mesmo diante de tantos problemas, de tantas angústias que passam o nosso coração. Que Deus, Jesus, nos fortaleça diante das nossas provações. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja. Agora, elevando nossa alma a Jesus, vamos agradecer a Ele, aos bons espíritos e a Maria, sua Santa Mãe, por todo o aprendizado do dia de hoje. O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e que os bons espíritos sempre estivessem presentes nas nossas vidas, nos instruindo, orientando e protegendo. Eles muito têm feito por nós nessas apresentações de segunda-feira. Todas têm sido maravilhosas. Que no decorrer dessa semana consigamos pôr em prática do bem e do amor ao próximo os ensinamentos obtidos. Que Deus tenha misericórdia de todos os homens e principalmente de quem está passando por grandes provações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja.